Olá, meus amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos de uma reflexão para nos dar entendimento. Vamos receber mais uma porção da palavra de Deus para o nosso entendimento e compreensão daquilo que precisamos compreender, do mais importante que devemos conhecer e buscar. Amém? Quero começar falando hoje dos perigos que nós corremos nesta vida. São tantos os riscos e perigos que nós sofremos neste mundo, né? São tantos os riscos que nós temos aqui de sofrer o mal aqui neste mundo, em todo lugar, né? Não importa onde você esteja, você corre risco. Você tem o perigo de sofrer o mal. Em todo lugar, toda hora, a qualquer momento, podemos ser acometidos do mal, dos perigos desta vida. São vários e eles perigos que nós corremos, aonde quer que estejamos. Estamos sujeitos a sofrer qualquer males deste mundo, a qualquer momento, em qualquer lugar. Seja através de assalto, violência, doença, não é? Seja através de acidente, insetos que são venenosos, que causam a morte da humanidade, não é? Vírus de doenças, enfermidades, ação perversa do homem, seja na família, seja fora da família, seja conhecido ou não, nós estamos sujeitos a sofrer qualquer ataque, qualquer situação de homens perversos, que só tem malignidade no coração, trabalha o mal. A qualquer momento, qualquer um pode causar o mal para a nossa vida. Até aquele mesmo que está do nosso lado, não é? Familiares, marido, filho, esposa. Então a gente pode sofrer o mal a qualquer momento. São muitos os riscos que nós sofremos neste mundo, a qualquer momento ser acometido pelo mal, não é? Sem contar com o perigo mais temido de todos os males que a humanidade vive. O perigo mais temido do homem, qual é? A morte. Esse é o pior mal na vida do ser humano. É a morte. É o perigo mais temível. O mal mais temível da humanidade é a morte. Porque você, quando está doente, você fica preocupado em segurar. Mas o maior medo é morrer da doença. O maior medo da humanidade é morrer. Porque isso, a nossa alma tem aflição com essa situação. Então, eu quero falar sobre os males da humanidade. Então, de todos eles que nós estamos sujeitos a sofrer, o pior é a morte. Eu vou explicar por que é a morte. Porque é o pior mal da humanidade. A morte, essa vem a qualquer momento. E ninguém pode escapar desse momento, dessa hora, desse mal. Porque a morte é o mal. A morte física do ser humano foi dado em relação ao pecado, maldição. Esse mal veio por causa do pecado, não é? A morte física foi em consequência do pecado, é uma maldição. Então ninguém pode escapar desse mal. Não depende do lugar onde você está, não depende de dinheiro se você tem muito ou pouco, não depende de saúde se você está bem ou ruim de saúde, não depende da idade se você é novo ou velho, não depende do que você faz ou deixa de fazer, se é bom ou é ruim. A morte é um fato, é um acontecimento que chegará a todos a qualquer hora, instantaneamente. Você não sabe o tempo nem a hora, mas ela vem. Esse mal é o mais temível da humanidade. Então a humanidade se previne de vários males que nós sofremos aqui. É cuidadoso com isso, cuidadoso por causa de assalto, é cuidadoso por causa de doença. A gente vê agora aí o pessoal tendo medo aí do coronavírus, aí o maior cuidado, usa máscara, lava as mãos, para se prevenir, para evitar o mal, não é verdade? Então a humanidade, muitos se cuidam, se previnem do mal que nós estamos para sofrer aqui neste mundo. E da morte. Como é que você pode se prevenir da morte? Esse é o mal mais temível da humanidade. Como você pode ser prevenido, se prevenir, se cuidar para esse mal, para não sofrer a consequência
desse momento. É aí que a humanidade precisa entender e conhecer sobre esse assunto, sobre esse perigo, sobre esse mal. Hebreus 9, 27 está escrito assim: está ordenado o homem morrer uma só vez, vindo depois da morte o juízo. Depois que o homem morre, segue ao juízo. Você tem que ser instruída, ensinada, advertida sobre esse mal de morrer e seguir para o juízo. Depois da morte, segue ao juízo. O que é que eu tenho que fazer para me prevenir desse mal e não sofrer o juízo depois da morte? É isso que você tem que ser orientado, instruído, ensinado, para você não sofrer esse mal. E esse é o mal pior que a humanidade vai sofrer, e é o mais importante para você se prevenir e ter cuidado, e ter atenção, e buscar a solução para esse mal. A morte. Você é orientado, é advertido de tantas coisas. Você é chamado para ter vitória, para ter sucesso em tantas coisas neste mundo aqui. A sua mente é roubada a atenção, a sua mente é ocupada com tantas coisas aqui, com tanta preocupação nas coisas deste mundo. Você precisa ser advertido do perigo maior, da necessidade maior, que você tem que priorizar. É a tua busca principal, é de buscar se prevenir deste mal maior que vem a qualquer hora para todos, independente de situação, de momento ou de condição. Esse mal chamado morte vai chegar na vida de todos os seres humanos, independente de qualquer coisa. E como nós podemos fazer para se livrar desse mal? É muito pouca a orientação que a humanidade tem tida sobre esse mal. E Deus é quem pode nos advertir sobre esse mal. Só quem nos adverte sobre esse mal é Deus. E o instrumento que Deus usa para nos advertir sobre esse mal é a igreja, é o corpo vivo. São pessoas que foram libertos pelo Senhor, que Ele estabeleceu para proclamar, anunciar e advertir o mundo sobre esse mal. A igreja é o único veículo, o único instrumento que Deus usa através da sua palavra. A igreja, ela tem que trabalhar com a palavra. Infelizmente, muitas igrejas não estão trabalhando com a palavra. Igrejas que se dizem evangélicas, igrejas que se dizem do Senhor, igreja que se diz povo de Deus, não estão trabalhando com a palavra. Estão trabalhando com o momento para tirar suas satisfações. Não estão advertindo o povo do perigo maior que está correndo, da importância maior que devem buscar, que não é das coisas deste mundo. É se prevenir do que está por vir na eternidade, do porvir. É buscar, em primeiro lugar, resolver a sua necessidade com Deus para que não chegue a hora da sua morte. E o povo não está sendo advertido com isso. É aí que a humanidade precisa ser advertida. É sobre o perigo da morte, para não sofrer o juízo. Para não sofrer o juízo. Tem que buscar se prevenir, se cuidar, ser livre desse perigo. Mas como eu posso ser livre desse perigo? A única advertência e orientação que nós precisamos e encontramos para encontrar a solução e o socorro para ser livre desse mal, só podemos ter através da palavra de Deus, da mensagem do Evangelho. E quem foi levantado para levar isso ao mundo foi a igreja, pecadores convertidos a Cristo, transformados, restaurados, que tornam-se membros da igreja de Cristo. São esses que têm que pregar o povo sobre esse perigo, que tem que convidar o povo para buscar essa maior necessidade. Não é de pão, não é de alimento deste mundo, não é de riqueza deste mundo, não é de vitória deste mundo, não é de prosperidade deste mundo, mas é da vitória sobre a morte, para desfrutar da vitória na eternidade e das bênçãos na eternidade quando daqui partir. Você tem que ser chamado para esse perigo que você está correndo. A sua atenção tem que ser voltada para essa situação.
E o apóstolo Paulo orientando os irmãos, lá na sua carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 55, ele diz assim: onde está, ó morte, o teu agrilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Versículo 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, a força da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei, porque a lei condenou o homem, não é? Onde Deus determinou a punição de todos aqueles que transgredissem a lei. Então, condenou o homem. Aí ele diz aqui: mas graças a Deus, versículo 57. 1 Coríntios 15, 57, Paulo diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então você precisa buscar solução para esse mal, buscar a saída, buscar a proteção desse mal. E aonde você encontra? Na direção da Bíblia Sagrada, que nos mostra Jesus Cristo é aquele que pode nos livrar desse mal. Então a sua busca por Jesus deve ser por prioridade para você sofrer, para você não sofrer a condenação do pecado após a morte e para o juízo. A nossa maior prioridade de busca em Deus deve ser por Jesus, para nos livrar deste terrível mal, que é a morte, seguir ao juízo depois dela. Condenação eterna. Apocalipse 14, 13. Bem-aventurados que morrem no Senhor, porque esses que morrem no Senhor descansarão, terão descanso em sua alma irá seguir a um destino de gozo, de paz, de felicidade eterna, e não de condenação. Olha o que diz Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte, condenação, o juízo. Depois da morte segue o juízo. Esse é o salário do pecado. O homem vivo pode estar usufruindo, tendo vantagem, tendo privilégios, vivendo à vontade, tendo muitas vezes, né, vitória, conquista. Sem Jesus, depois da morte, segue ao juízo, porque esse é o salário de todo pecador que não recebeu perdão de pecado, que não teve os seus pecados remidos, purificados e justificados diante de Deus através da fé em Jesus. A nossa busca por Jesus é por essa grande necessidade maior e mais importante, é de receber perdão de pecado, a salvação que só Jesus pode dar, para que a nossa alma, depois da morte, não siga ao juízo. Hebreus 9, 27. Depois da morte segue-se ao juízo. Romanos 5, 17 e 18. E o juízo é para a condenação. Mas para o homem ser livre do juízo, ele precisa crer em Jesus Cristo. Porque se ele crer em Jesus Cristo, ele vai morrer fisicamente. Mas a sua alma não segue ao juízo. A sua alma irá para o bom lugar, que é o céu, desfrutar do descanso eterno, como diz Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Os que morrem em Cristo descansarão, são bem-aventurados. O salário do pecado é a morte. Mas, escute agora outra advertência. O texto continua dizendo: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, corra rápido para buscar solução, proteção desse mal mais terrível que a humanidade vai sofrer. É a morte sem Jesus. E todos que morrem sem Jesus seguem ao juízo. Não importa se viveu dentro de religião, se foi caridoso, se foi bondoso, se foi rico, famoso, se fez bondade, ou se era bom, ou se fazia isso, aquilo, outro. Sem Jesus, todos estão condenados, sentenciados ao inferno. Cadeias da escuridão, cadeias de prisões e sentença eterna. Quem tem um filho tem a vida eterna. Quem não tem um filho não tem a vida. Jesus diz: quem nele crê não será condenado, mas quem não crê já está condenado. João 3, 18. E lá em Romanos 8, 1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele é a solução, é o livramento, é o socorro que você precisa para ser livre desse mal mais terrível que a humanidade vai sofrer. E para você vencer, só por Jesus. Mas graças a Deus, que nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo.
1 Coríntios 15, 57. A vitória sobre a morte. Você só vai ter vitória sobre a morte. Você só vai ser livre deste mal terrível se você crê em Jesus enquanto é tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Porque qualquer hora você pode partir. Se partir sem Jesus, já era. O caminho da vida é para cima, para desviar-se do inferno que está para baixo. Provérbios 15, 24. Mas para ir para cima, só aqueles que crerem em Jesus. Porque sem Jesus, ninguém terá salvação. Todos serão condenados e já estão condenados. Mas quem crê em Jesus, salvar-se-á. Será livre da condenação eterna. Porque foi Jesus quem disse, lá em João 5, 24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação. Mas passou da vida para a morte. Perdão, passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida. Saiu do estado de morto, separado, condenado, julgado, para a vida. Um estado agora de vida com Deus, comunhão com Deus, justificado, sendo livre da condenação e com a vida eterna com Deus. Quando deste mundo sair com a morte física, que todos vão sofrê-la. Duas coisas importantes que é preciso o homem entender. Ele não é eterno neste mundo. A alma é eterna, mas o homem vivente neste mundo ele não é eterno. Ele vai partir a qualquer momento daqui. Seu corpo desce à terra de onde veio e seu espírito parte para Deus, que deu, que é o ser pessoal. Alma vivente, um ser pessoal, que hoje habita neste mundo através deste corpo matéria. Mas ao sair deste corpo, o ser pessoal, alma vivente, o consciente, parte para Deus. Sem Jesus, condenação eterna. E outra coisa que o homem tem que entender que depois da morte segue ao juízo. Não volta para reencarnar. Não vai ter outra oportunidade de voltar a viver aqui na terra de novo. Só há dois destinos eternos depois que o homem sai deste mundo: céu ou inferno. E se você quer o céu, se você quer o descanso na alma, se você quer ser livre desse mal, entrega teus caminhos ao Senhor Jesus. Com essa necessidade, com esse entendimento de que nele você terá perdão de pecados, tua alma será salva e você será livre da condenação e seguirá para a vida eterna com Deus, no gozo de paz, de alegria, na vida em abundante que Deus prometeu. Para todo aquele que crê em Jesus. Porém, fica essa orientação, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã. Você tem que saber qual é a sua maior necessidade de Jesus. E buscar viver uma fé em Cristo, na palavra de Deus. Não dentro da formalidade religiosa. Não vivendo os movimentos de religião. Nem a formalidade, nem as crendices, nem os cerimoniais dentro das congregações. Mas vivendo uma vida de temor, de fé em Deus, se conduzindo, se dirigindo pela palavra, entendendo que a sua alma estará salva em Cristo, se você perseverar nele. E a sua dedicação por Cristo, em perseverar em guardar a palavra, é para preservar a tua alma, para que tu não sofra a condenação eterna. Para que você seja livre desse mal, como disse Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9, orientando os irmãos qual é a questão maior da nossa fé, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus e que essa mensagem agora que você recebeu trabalhe no teu entendimento, te esclareça e te dê sabedoria para compreender o que você precisa crer da sua maior necessidade por Jesus. Em nome de Jesus, fiquem na paz. Acompanha os vídeos de instruções da palavra de Deus com o evangelista Wellington Ramos aqui na minha página no Face e no meu canal no YouTube, e você aqui é instruído para um crescimento com entendimento do conhecimento de Deus. Amém? Fiquem na paz em nome de Jesus.